Escolhido. Você já se sentiu assim, paralisado pelo medo? Você sabe o que Deus te chamou para fazer, você sabe o próximo passo que precisa dar na sua vida ou carreira, mas uma ansiedade inexplicável te congela. Você fica preso, incapaz de agir, enquanto vê as oportunidades passarem. O mundo te diz que isso é normal, que é prudência ou timidez, mas a sua alma de escolhido sabe que é algo mais profundo. É um espírito de medo que está te silenciando e roubando seu propósito. E se eu te dissesse que esse medo que te paralisa não é seu, e que neste vídeo nós vamos desvendar como Deus já te deu a ferramenta exata para transformar essa ansiedade em ação e despertar a força que você nem sabia que possuía? Este é um segredo de guerra espiritual. E justamente por ser uma chave que liberta, eu sei que muitos que se acostumaram a viver reféns do medo vão achar este vídeo confrontador e vão sair nos primeiros minutos. Mas se você ainda está aqui, é porque você é diferente. É porque você é um escolhido, cansado de ser paralisado e o seu espírito está pronto para a libertação. E é por isso que eu sei que você vai ficar comigo até o fim. Fique comigo até o final, escolhido, e você vai entender como trocar essa covardia pela ousadia divina. Antes de mergulharmos na verdade de Deus sobre isso, faça um ato de guerra contra o medo. Pause este vídeo e comente com autoridade. Senhor, troca meu medo por tua ousadia. Essa declaração de fé que você fez nos comentários não é apenas uma frase motivacional, ela é uma verdade teológica profunda. Para superar o medo, primeiro precisamos entender a sua origem. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos dá a resposta exata. Ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Pare e analise esta frase, escolhido. A palavra grega original para temor aqui significa covardia, timidez paralisante, o exato sentimento que você tem. E Paulo é claro, Deus não nos deu esse espírito. Esta é uma revelação fundamental. O medo que te paralisa, que te faz recuar do seu chamado, que te silencia, não é um defeito da sua personalidade. É apenas um ataque espiritual intenso na sua mente. Um espírito de temor que vem do inimigo para te neutralizar. Deus não é a fonte da sua paralisia, Ele é a fonte da sua libertação. Agora, precisamos fazer uma distinção teológica crucial, escolhido. A Bíblia nos diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, como pode Deus não nos dar o espírito de temor, se o temor é o princípio da sabedoria? Este é um ponto que confunde muitos. A resposta é que estamos falando de dois sentimentos completamente diferentes. O temor do Senhor não é o medo paralisante, é a reverência, o respeito profundo, a admiração maravilhada pela santidade e poder de Deus. Esse temor é bom. Ele nos mantém humildes e no caminho certo. Mas o espírito de temor, que Paulo mencionou, a covardia, é o que te faz fugir da batalha e duvidar do seu chamado. O inimigo ama quando você confunde os dois. O escolhido deve rejeitar o espírito de medo, enquanto cultiva o temor do Senhor. Então, se Deus não nos deu esse espírito de medo paralisante, o que Ele nos deu em troca? O versículo diz que Ele nos deu fortaleza, poder, amor e moderação. Mas existe uma palavra específica no Novo Testamento, um conceito poderoso, que resume a arma espiritual que Deus nos dá para combater ativamente o medo. Não é apenas coragem humana, é uma autoridade espiritual que vem diretamente do trono. No original grego, a palavra é parresia, que se pronuncia parresia. Esta palavra é uma das chaves mais importantes da vida cristã. Parresia não significa apenas coragem. O seu significado mais profundo é ousadia,
confiança total, franqueza, a liberdade de expressão ou autoridade para falar abertamente, sem medo das consequências. É o oposto exato do espírito de medo, que te silencia. O medo te cala, a parresia te dá voz. Agora, vamos aplicar isso, escolhido. Você não derrota o espírito de medo tentando ser corajoso com suas próprias forças. Você o derrota ativando a parresia, ousadia divina que o Espírito Santo já depositou em você. Como você faz isso? Primeiro, você precisa entender que essa ousadia não é um sentimento, é um direito legal, uma posição de autoridade. É a confiança que um embaixador tem, não por causa de quem ele é, mas por causa do rei que ele representa. Quando o medo vier te paralisar, você precisa trocar a sua lógica pela sua autoridade. Você precisa dizer, espírito de medo, você não me foi dado por Deus. Mas aparecia sim. Eu tenho o direito legal de falar. Eu tenho a ousadia de Cristo para agir. Você entende? Você não está tentando ser ousado. Você está acessando a ousadia que já é sua. Mas onde começa essa força interior? Onde despertamos essa ousadia? A batalha contra o medo que te paralisa na vida pública não é vencida em público. Ela é vencida no seu lugar secreto, na oração. É aqui que sua autoridade divina é ativada pela primeira vez. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, nos dá a ordem. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. A palavra grega usada ali para confiança é exatamente parresia. Pense nisso, escolhido. Não somos chamados a rastejar até Deus com medo, somos chamados a nos aproximar com ousadia, como filhos amados. Você vence o medo lá fora quando primeiro você usa essa autoridade divina para entrar com coragem na presença de Deus e dizer: Pai, eu estou com medo, mas 2 Timóteo 1,7 diz que tu não me deste esse espírito. Então, em nome de Jesus, eu rejeito essa covardia e peço agora a fortaleza que tu me prometeste. Depois que você acessa essa ousadia na oração, você precisa levá-la para a ação. A força interior não é apenas um sentimento, ela é demonstrada. O melhor exemplo disso está em Atos, capítulo 4. Pedro e João tinham acabado de ser presos e severamente ameaçados para não falarem mais no nome de Jesus. O espírito de covardia tinha todo o motivo para paralisá-los. E o que eles fizeram? Eles oraram. Mas eles não pediram segurança, eles oraram. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. A palavra que eles usaram ali é, de novo, a nossa palavra-chave. E o resultado, o lugar tremeu, e todos anunciavam com coragem a palavra de Deus. Escolhido, a sua força interior não é despertada quando o medo desaparece. Ela é despertada quando, abastecido por essa autoridade celestial que você pediu em oração, você age apesar do medo. A ação que você toma, movida pela fé, é o que transforma o medo em poder. Então, escolhido, aqui está o guia definitivo. A estratégia de troca que liberta sua força. O medo que te paralisa é um espírito, e você não luta contra um espírito com força de vontade humana. Você o substitui por um espírito superior. O medo é uma voz. A ousadia divina é outra. Você tem o poder de escolher qual voz você vai obedecer. Use o medo como um alarme. No momento em que o espírito de covardia tentar te paralisar, reconheça-o pelo que ele é, um ataque do inimigo. E então, imediatamente, faça a troca. Renda esse medo a Deus e, pela fé, ative a sua ousadia divina. Pegue a autoridade que já te foi dada. A sua força interior não é algo que você fabrica. É o Espírito Santo liberando essa ousadia celestial em você no momento em que você decide agir. Chegamos ao fim, escolhido. E a revelação de hoje é uma chave de libertação. O medo que te paralisa, a covardia que te silencia, não vem de Deus. É um ataque espiritual.
Mas Deus não te deixou indefeso. Ele te deu uma arma superior, a parresia, a ousadia divina para falar e agir com autoridade. Eu quero te parabenizar por ter chegado até o fim deste vídeo. Muitos clicaram, sentiram o confronto do Espírito Santo contra o seu medo e preferiram recuar para a zona de conforto da paralisia. Mas você não. Se você ficou até aqui, é porque você é um escolhido e você está determinado a quebrar as correntes do medo e abraçar a ousadia do seu chamado, como um selo profético sobre a sua libertação, declarando que o medo não te paralisa mais e que você aceita a perfeição de Deus. Digite o número 7 aqui nos comentários. Esta palavra te deu a ousadia que você precisava. Deixe a sua curtida para que o YouTube leve esta chave a mais escolhidos que estão presos na paralisia. Compartilhe este guia com alguém que precisa trocar o medo pela força de Deus. E se você quer continuar sendo treinado na mentalidade de um escolhido que anda em ousadia, inscreva-se no canal e ative o sino. Lembre-se, escolhido, Deus não te deu o espírito de medo. Vá e haja na autoridade que Ele te deu. Amém.